E aí, galera, beleza? Canal do Gordo aqui. Vamos trazer mais umas paradinhas bacanas aí pra vocês que estão assistindo aí no nosso canal. Gostaria de agradecer a todos que estão nesse grupo maravilhoso, fazendo parte dessa comunidade top, tá? E hoje a gente vai estar falando aí sobre um assunto muito importante, tá? Pra você que tá querendo vir pra cá, anexar conteúdo ou anexar só qualidades que vocês estão querendo vir pra cá, pra ajudar a Ucrânia, né? Falo anexar pra englobar geral, beleza? É um tema muito interessante hoje que eu vou trazer pra cá, tá? Eu vou trazer pra cá um pouquinho da história da Ucrânia, tá? Pra você que não sabe, pra você que quer ter um pouquinho mais de conteúdo aí na hora da sua chegada pra cá, saber por que tá acontecendo esses conflitos. Eu não sou um especialista na arte da história, mas com um pouco que eu sei, com um pouco de estudo aí que eu fiquei estudando hoje, um pouco de informação, não só hoje, né? Com vários tempos, várias épocas atrás também comecei a estudar aqui, depois que eu cheguei aqui, faz 2 anos e pouquinho que eu tô aqui na Ucrânia. E eu gostaria de estar trazendo para vocês um pouquinho da história resumida, né? Da história da Ucrânia, do anexo da Crimeia em 2014. Mas para quem não sabe, ela já tinha uma certa irreverência aí anteriormente, porque a guerra da Ucrânia não aconteceu tipo dia 22 de fevereiro de 2022. Não aconteceu assim de uma hora para outra, entendeu? Ela teve um início, ela teve um começo, ela teve um fim, entendeu? E esse fim que teve abriu uma nova oportunidade para a Ucrânia ter a própria independência ali do estreito de ali da Crimeia, beleza? Porque a Crimeia, antigamente, ela fazia parte da União Russa, União Soviética, tá? Pra quem não sabe. Mas o tema tá aqui, eu dei uma boa resumida para todos que estão aqui no meu canal entender, tá? A Ucrânia, atualmente, ela tem a parte ocidental e oriental, tá? Ela não foi dividida em nenhum momento ainda, não sei, né? Mas a parte ocidental, a parte de Lviv, Kiev, a parte de Sumi, essa parte é mais pro estreito da Polônia ali, entende? Perto de Polônia, perto da Polônia, da União Europeia ali, beleza? E faz divisa com outros países também, mas o tema aqui não é outros países, é só o que eu quero tratar para vocês. Pra gente poder entender essa história, pra gente poder entender um pouco do princípio da Ucrânia. Por que eu falo princípio da Ucrânia? Porque pra mim, pra você poder entrar numa certa determinada região, uma certa guerra, você tem que entender o porquê que você tá lutando. Porque se eu for por dinheiro só, preferível trabalhar em outra coisa, no meu ponto de vista. Por que eu vim trazer esse vídeo pra vocês? Recheado. Não é um vídeo longo, tá? É um vídeo pequeno, curto. A gente vai começar falando sobre as guerras que teve, né? Um dos pontos cruciais para a Ucrânia estar no dia de hoje. Eu vou deixar no final minha colocação final, tá? Meu, minha, minha- meu, meu resumo, o que eu acho, o que eu devo de achar. Se vocês tiverem alguma opinião, alguma pergunta, vocês podem estar deixando aí. A gente vai estar começando aqui, tá? Primeiro eu vou dar uma resumida aqui na história do conflito ucraniano. A formação de Kiev Rus, tá? No século 14 até o século 17, tá? É o ponto de partida da história política aqui da Ucrânia. Antigamente não se chamava Ucrânia, tinham impérios, né? Eram colônias, tá? Entre essas colônias, depois que foram depois do Kiev Rus, é o ponto de partida da história de tudo, tá? Então é importante você ver que se você quiser se aprofundar, esse vídeo é curto, eu vou trazer outros vídeos se aprofundando sobre Kiev Rus, é uma história muito boa, é um conceito que abrange outras histórias pelo mundo afora, beleza? Beleza. Do século XIV ao século XVII. Aí depois disso, mais tarde, a formação da Rússia, Bielorrússia, né, e os ucranianos. Então, até aí a gente sabe que antigamente era colônia. Dessas colônias, a gente não tinha tanta tecnologia antigamente, porém, eles saberem o que é bom ou não. Mas antigamente eles visavam mais território. Quem tinha mais território eram os que comandavam mais, beleza? Eram os mais fortes, eram os mais aptos a conquistar cada vez mais terras, tá? Mas se a gente for abrir na leque para essa história de quem ganhou, de quem teve mais território, então a gente vai abrir para outros caminhos aí, Mongol,
teve o Império dos Mongol, cara, é um território gigantesco. Então isso aí é para um outro tema, tá? No século XIX ao século XX, tá? O processo de modernização, mais visibilidade, mais força, mais tecnologia que está entrando aí, no século XIX, no século XX, eu já estou pulando para cá para a gente dar aquela resumida. Mas o que acontece? A Polônia, a Lituânia, na verdade a Polônia e Lituânia, tá? Império Russo e a União Russa Socialista Soviética, eles começaram a se proliferar, beleza? Eles já começaram a dar, depois das colônias, que eu te falei no século XIV ou século XVII, saíram, que já começaram a colocar nomes essas colônias, e as colônias eram se chamadas, depois disso separou Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, tá? Agora no século XX, o século que entrou agora, eles começaram a se modernizar, beleza? Aí a Ucrânia começou a ter uma parte mais visível, começou a ser mais visível, beleza? Lembrando que o ucraniano nativo, se a gente for entrar um pouquinho nessa história, se o ucraniano nativo, ele é bem mais antigo que algumas línguas, tá? Até então o russo, ele é um idioma bem antigo, tá? Proveniente que surgiu o ucraniano. Mas, historicamente, a gente tem os dois como línguas bem antigas, ancestrais, tá? Depois vem a Polônia. A Polônia, ela fala um pouco ela tem umas palavras ucranianas. É como a gente morar... Vamos fazer um exemplo rápido aqui. A gente brasileiro e vai pro Portugal. A gente não entende muita coisa dos portugueses. É a mesma coisa que os ucranianos e os russos. Beleza? Por mais que a literatura deles tenha uma mix, tem um pouco de mix. Um pouco de inglês, um pouco de francês, tá? Por que eu falo isso? Porque, um exemplo, o ucraniano também tem um pouco de mistura. Mas em relação à idade, é o russo um pouquinho mais antigo. E o ucraniano é um pouco mais modernizado aí, na minha parte aqui. Porém, os dois têm o mesmo peso, tá bom? Mas vamos continuar nosso assunto. Em 1917 a 1921, a Revolução da Guerra Civil, tá? É uma breve república depois da incorporação da União Russa Soviética, União URSS, tá? Essa revolução que aconteceu de 1917 a 1921 proporcionou à Ucrânia o pesadelo de tudo, tá? Porque ela foi incorporada à União Russa Socialista Soviética. Cara, se você quiser se aprofundar o que é uma socialista, dá uma estudada para você saber o que é um socialista. O socialista, ele prega que todos temos que ter a mesma coisa, tá? Esses mesmos panos de roupa, a gente tem que ter a mesma coisa. Porém, é o que se prega, mas não é o que se vive, né? A gente tem vários países que fazem parte desse sistema, e se a gente for colocar na balança, é um sistema que foi, infelizmente, degradado. Mas, em alguns países, foi atualizado o sistema, como a China, né? A China, ela atualizou esse sistema, ela não ficou nem democrática demais, nem socialista demais. Ela tá no mesmo 50-50, tá? Então, dá uma estudada para você ver que, mesmo em países que, no dia de hoje, no século XXI, indo pro 2 já, existe países que são socialistas, tá? E tem países que fazem parte da democracia também. Beleza? Nesse contexto, nessa meada, a gente vai pular para 1930, né? Para quem sabe, já deixa aí no comentário aqui que eu tô falando, 1930, que aconteceu, e em 1940 que terminou. Foi o famoso Holodomor, né? Holodomor, que matou, que foi aquela barbúcia toda. Inclusive, vou trazer uma curiosidade para vocês aqui, tá? Agora, a gente tá na região aqui de Sumi, tá? E a gente, de vez em quando, eu vou dar uma volta na cidade e tal, e a gente vê alguns cemitérios, tá? Alguns cemitérios que não tem nome, e eu sempre me pergunto, mas por que tem esses... Tem vários, em várias localidades de uma cidade. A cidade não é grande, tá? Cidade pequenininha. E eu fui atrás e descobri que, antigamente, teve algumas mortes ali de pessoas que eram pró-russo, né? Que não queriam que a Rússia, União Soviética Socialista Russa, ficasse ali. Então, o que eles faziam antigamente, né? Antigamente não tinha essa de querer, eu queria que... Não, morreu. E muitas pessoas, cara, poetas, pessoas de grande peso aqui
na independência ucraniana que morreram nesses cemitérios, tá? E é cemitérios que você anda, tipo, vai até o centro e você vê um cemitério pequeno ali, muitas pessoas morreram, muitas. Inclusive não tem nem nome algumas, tá? Pra você ter noção. Que a Holodomor, cara, não só matou de fome as pessoas, entendeu? Mas cegou, né? Cegou o país de uma tal forma que eles pediram... Foi, tipo, se eles não tivessem base, eles tinham perdido, entendeu? Totalmente a sua identidade. Mas como a gente viu nos vídeos anteriores, que a Ucrânia vem lutando faz anos, né? Por ser um país, por ser uma pessoa de descendência eslava, antigamente eles foram escravos também, tá? Eu sempre coloco isso à tona, porque não existe só escravo preto, não. É negro, né? Mas existe o escravo branco, tá? Dá uma pesquisada lá que vocês vão ver que eles mesmos foram escravizados, tá? E eles preferiam os escravos que tinham olhos azuis, né? Que podiam proporcionar um melhor trabalho, beleza? É uma história que eu acabei lendo e eu tô trazendo pra vocês aqui, tá? Um bate-papo tranquilo. E vamos continuar aqui. Que mais? De 1930 a 1940, Holodomor, tá? Foi a inserção da Segunda Guerra Mundial entre o Hitler, entre a União Soviética. Inclusive, o Hitler, ele conseguiu invadir metade da Ucrânia, pegou ali Lviv, Ternopil. Antigamente, até onde eu sei, o povo vivia na miséria, tá? Então esse povo que morreu no Holodomor já tava na miséria, entendeu? Por que eu falo isso? Porque a União Soviética, até onde eu sei, onde eu estudo e escuto o pessoal falando, eles acabam sugando tudo. Tudo que tem de bom, entendeu? A Ucrânia, ela tem mais de... Inclusive, tem uma cidade aqui, Carlos, é uma cidade que era rica em minério, tá? Rico em minério. E tinha uma grande flora de animais silvestres. Foram totalmente destruídas. Até hoje a cidade luta para conseguir manter a sua estrutura de pé. Por que eu falo estrutura de pé? Antigamente foi destruído, porque é minérios, né? Minérios, bauxita, entre outras coisas, carvão. A União Soviética acabou com todos os minérios ali, beleza? Como todo sistema tem uma falha, né? Porque eles pregam que é A e B tem que ser igual, só que A e B e C não é igual, entendeu? E alguns dessa União Russo-Soviética aí eram mais ricos do que outros, eram mais ricos do que outros, né? Então o que eles pregavam era só uma filosofia para aprender pessoas que de baixo inteligência. E o que tem até hoje, beleza? Depois disso a gente faz o colapso da Ucrânia, né? O colapso que a Ucrânia teve em relação à União Soviética. Então nesse período ela conseguiu se desavincular da mãezinha Rússia. E dessa desvinculação, em 2014, começou a guerra, né? A guerra da Crimeia, né? Pela Rússia e pelo conflito de Donbass. Eu gostaria de trazer aqui, inclusive eu fiz uma marcação no meu telefone aqui, sobre essa história. E gostaria de estar falando pra vocês aí, se vocês tiverem dar um time, entendeu? A Ucrânia ela faz divisa aqui com a Moldávia, né? Eslováquia, Hungria, Polônia e Bielorrússia, tá? Ela tem uma posição estratégica muito acentuada em relação ao Oriente. Então o Oriente ele quer muito essa posição, porque além de ela fazer divisa com outros países, como eu já falei aqui, ela tem um grande poder de bloquear ou de atacar a Europa, tá? E inclusive pelo Mar Negro também, tá bom? Que o Mar Negro, além de ser um mar que ele não tem... ele não é aberto pro mar Mediterrâneo, mas ele tem pequenas fissuras que o colocam como uma estratégia de guerra, tá? Por quê? A Rússia ela não tem muitos porta-aviões, dá uma pesquisada lá, acho que ela tem um, se não me engano. E desse cara, por que ela quer um negócio que não faz nem divisa com o Pacífico, com a Oceania e nada? Então, pera aí, vou explicar pra vocês. Mas antes de explicar, vou ler para vocês, tá? A posição geoestratégica dessa posição aqui é muito importante. A Península do Mar Negro, a Crimeia, projeta-se para dentro do mar, controlando as principais rotas marítimas entre a Ucrânia, Rússia, Cáucaso, Turquia e Mediterrâneo. Então a gente já sabe que essa posição, que antigamente era anexado
na União Soviética. A partir do momento que a União Soviética vazou em 2014, que essa guerra da Crimeia, ela falou, opa, não, a gente não vai sem anexar essa posição. Então a gente sabe que é estratégico. Mas além de estratégico, tem mais. Os pontos de água profundas, Sevastopol, principais portos militares do Mar Negro, permite que grandes navios de guerra operem no ano inteiro, tá? Bases de frota do Mar Negro. Mesmo antes de 2014, a Rússia alugava bases navais na Crimeia, Sevastopol, tá? Para ser mais exato, por acordo com a Ucrânia. Então, antigamente, a Ucrânia era dona dessa parte, né? Historicamente, era dona dessa parte da Crimeia, entendeu? Mas só que os russos alegam que essa Crimeia, historicamente, era deles. Então, se a gente for colocar a história e porque eles fizeram antes, então eu consigo entender que a Rússia é uma grande marmelada, entendeu? Por exemplo, você pega um dinheiro comigo, a gente fala que tem os juros aí 5%, você vai me dar o dinheiro e fala, não, mas a gente não combinou esses juros. Então, entendeu? Então, quem está omitindo aqui, no meu ponto de vista, é a Rússia, beleza? Mas vamos continuar um pouquinho, que é mais interessante aqui para vocês. Com base nisso, cara, vamos lá. Controlar a Crimeia significa ter saída segura para o Mar Negro e acesso ao Mediterrâneo, um objetivo estratégico histórico de Moscou desde o século XVII, entendeu? Desde o século XVII, que quando eu falei para vocês, na formação de Kiev e Rus, entendeu? Nessa época, mais ou menos, já a Ucrânia e a Rússia já saíram de colônia, já começaram a ser Império Russo, não chamava Rússia Império Russo, Ucrânia e Bielorrússia, então ele já tinha ideia ali, entendeu? Então ele já tinha parte do mapa que sabia o que queria, entendeu? Vamos fazer uma pausa, vamos continuar com uma outra linha. O valor militar direto, que é muito importante nessa região. A península é como um porta-aviões natural, fácil de fortificar, com posições para radares, mísseis e aviações, tá? No ano de 2014, a Rússia ampliou bases navais, instalou sistemas de defesa S-400, tá? Mísseis de cruzeiros e tropas, permitindo projetar poder sobre o Mar Negro, sobre o sul da Ucrânia e sobre o corredor terrestre até a Rússia. Beleza? Entendeu? Mas, isso aqui eu já sei, eu só tô falando uma parte conceituada histórica pra você, mas uma coisa que ninguém fala pra você é que a Ucrânia em si, ela tem mais de 20 mil jazidas de minérios que ninguém tocou, beleza? Algumas não foram nem catalogadas. Inclusive, nesse vídeo a gente pode estar falando e eu tô debaixo de uma mina de ouro, entendeu? Então, a Ucrânia, além de ser um eu ia falar um porta-copos, né? Porque a gente tá entendendo como isso. E ela só tá servindo de base pros outros, né? De teste de arma, entre outras coisas. Mas a Ucrânia, além de ser um corredor estratégico para a Rússia, para poder a defesa, para poder atacar a Europa, ela também proporciona ela proporciona matéria-prima. O que é matéria-prima? Comida, entendeu? A Ucrânia proporciona comida, aqui é uma terra, ali em Donbás, é uma terra fértil em agricultura, tudo que você planta nasce bem, entendeu? Além do gás, que eles não falam aqui, mas o gás é uma estratégia. A Ucrânia recentemente, em 2024, fechou a usina que fazia divisa com Ucrânia, Rússia e Europa. Então elas fecharam, entendeu? Então disponibilizando qualquer tipo de retomada. Com isso a Rússia está perdendo muito dinheiro, até onde a gente sabe, entendeu? Porque eles têm estratégia muito debaixo dos panos, que a mídia não fala para vocês. Existem acordos aí mundiais que eles compram e descompram de pessoas que estão ajudando a Ucrânia e estão vendendo para eles. Então, nessa guerra, a gente sabe que é business, cara. A gente acha que alguém tá perdendo, não, estão ganhando, beleza? Por que eu tô falando isso? A Ucrânia é chamada como celeiro da Europa, celeiro. E eles sabem disso. Além das jazidas que tem aqui, o território é muito fértil em carvão, e entre outras coisas. O território, estrategicamente, consegue atacar outros países. Por que eu tô falando isso para vocês? Então, antes de vocês virem, né, até a Ucrânia, eu peço para vocês se entenderem um pouco a história, tá? E uma coisa que eu vou anexar aqui, em 2014, com a anexação da Crimeia, a Rússia, e começa o conflito de Donbás, e começa a se espalhar, em 24 de fevereiro de 2022 começa a guerra toda.
que acontece aqui, cara? Uma coisa interessante. Na invasão da União Russa Soviética Socialista aqui na Ucrânia, em 1917, o idioma que era pregado nas escolas era o russo. Então a mãe materna e a língua materna era a Rússia, entendeu? Com isso, depois que foi anexada a Crimeia, que terminou essa União Russa, ficou sequelas. Por que eu falo que ficou sequelas? Porque na parte oriental, a parte de Dnipro, que é Kharkiv, Dnipro, Kharkiv, ali na região de Donbass, Sumi, aquelas regiões ali, entre outras cidades, a gente tem uma forte influência russa, tá? Porque antigamente as fábricas eram tudo lá, então começou a trazer pessoas, o SUS começou a trazer pessoas para poder colonizar a Ucrânia com o idioma russo. Só que é o seguinte, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque até hoje, cara, a gente tá lutando, é como lutar com um inimigo invisível, no meu ponto de vista. É lutar com um inimigo invisível. Por que eu falo inimigo invisível? Porque esse inimigo, ele tá influenciando todo mundo sem ninguém saber. Porque hoje é dia 20, hoje é dia 28 de 9 de 2024, perdão, 2025, 11 horas e 28 minutos. Hoje às 5 horas e hoje às 2 horas da manhã, teve um ataque em Kiev, destruiu um monte de coisa, destruiu muitas pessoas, destruiu crianças, foi o maior ataque até hoje realizado, né, do inimigo aqui. Do inimigo não, eu acho que são amigos, né? Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que você tá lutando com um inimigo comum, a primeira coisa que você tem que fazer, né, que no meu ponto de vista, que foi o erro do presidente passado aqui na Ucrânia, em 2014, desse presidente, eu vou trazer pra vocês aqui o nome depois, mas se vocês quiserem pesquisem, né? Me desculpa. O problema dele foi o seguinte, foi excluir, né? Foi liberar ainda a progressivo do idioma russo. Porque a partir do momento que você tem um país liberal, um país que já deixou de ser socialista, a partir do momento que você tem que excluir e deletar e queimar tudo que é idioma e prender pessoas que falam o idioma, né? Prender, que eu falo, não pôr na cadeia. Prender é o seguinte, fazer a pessoa aprender o que é o idioma, entendeu? Fazer ela entender o que o idioma aqui agora é esse, entendeu? E se possível também prender na cadeia, porque tem algumas pessoas que, infelizmente, sabem falar o idioma nativo ucraniano, mas não querem, né? Querem dar evasão pros russos. Por que eu falo que isso é um inimigo invisível? Porque a partir do momento que você fala a língua do inimigo, cara, você fica suscetível à manipulação dele também, você entendeu? A gente não precisa ser expert em manipulação para saber que quando você sabe muito mais do inimigo, você acaba se tornando ele. Inclusive tem um texto de Freud que ele fala, quanto mais eu olho o abismo, mais o abismo me olha, você entendeu? E acaba me tornando ele. Então, cara, pensa um pouco, né, antes de vir, pensa um pouco antes de tomar alguma iniciativa de querer ajudar, porque às vezes o povo não quer ser ajudado, entendeu? O povo às vezes ele não quer ser ajudado, entendeu? Infelizmente, a contaminação já tá aqui faz tempo, mas só que ninguém viu, ninguém fez nada, você entendeu? Por que eu falo tudo isso? Porque eu tive no hospital, eu passei tudo que é canto aqui, e é russo, eles falam russo, você entendeu? O ucraniano, na parte ocidental, onde eu tô, já é um pouco mais ucraniano, entendeu? Nativo, você entendeu? Porque entre o russo e o ucraniano tem a famosa, eu me esqueci aqui, Surjik, tá? Surjik é um que não fala ucraniano, não fala russo, então fala o Surjik. Você não entende nem lá nem cá, você entende? Por que eu tô falando isso, galera? Pra vocês saberem o contexto histórico e o contexto de tudo que tá rolando aqui, tá? Esses ataques são tudo para desminimizar, tudo para desmontar uma coisa que eles já planejaram antes, tá? Você vê que o século XIV, eles já estavam planejando já anexar, nem saiu em 2014, vocês faz 100 anos depois, 100 mais anos, eles já estavam querendo anexar a Crimeia. Então os russos, eles já têm uma certa história que eles já são propensos a cometer os mesmos passos, você entendeu? Com isso, a Ucrânia está sendo uma base gigantesca de testes de armas de todo o país, entendeu? Às vezes as pessoas vêm querendo ajudar a Ucrânia, mas não, vamos testar essa arma aqui para ver se vai. Então é de teste, tá? E sendo que muitas pessoas, estrangeiros, tá?
inclusive já não estão entre nós. Eu sou brasileiro, entendeu? Estou aqui, eu não sou um historiador, mas eu estou prestando atenção no que está acontecendo, bem sutil, tá? É uma guerra sutil, cara, que envolve não só armas, cara, mas sim geopolítica e também a parte mental das pessoas aqui, tá? Na parte onde eu tô, as pessoas estão acostumando já, tá? Elas andam na rua depois do teste de recolher, você entendeu? A Ucrânia, ela tem pessoas muito influentes no planeta aí, que estão ajudando. Só que isso é muito pouco, cara. É como você pedir para um inimigo, é como você domesticar um burro, tá? A te ajudar a fazer as suas tarefas e depois você soltar ele. Ele não vai saber o que fazer, ele não foi treinado para ser, ele não sabe o que é liberdade. Entendeu? Esse povo vem tentando lutar faz anos, séculos, para tentar ter uma liberdade que eles não vão ter, entendeu? Infelizmente, quando ele foi anexado à Rússia, a Rússia já implantou o veneno, entendeu? O que eles estão tentando? Eles estão tentando lutar contra esse veneno, mas esse veneno vai acabar matando eles, porque eles mesmos querem, entendeu? Como que você luta com um inimigo que fala a própria língua? Você tem que tramar, você tem que criar novas oportunidades para as pessoas que falarem sua língua, você entendeu? O Zelensky, ele é um bom, ele tá tentando corrigir alguns detalhes, só que faz anos, séculos que isso tá acontecendo. Então não vai ser 4 anos, 5 anos que vai mudar. Enquanto a população não querer e não mudar, vai ser a mesma porcaria. Beleza? É um vídeo curto. Agradeço todos os seguidores que estão me assistindo. Agradeço todas as pessoas que estão comigo. Agradeço por seu tempo que você está me assistindo. Se você não é inscrito, siga o canal do Gordo Paiva, Paiva Gordão. Ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a ter mais a possibilidade de poder estudar mais, tá? Esse é um estudo que eu fiz bem pequeno. Inclusive eu tô lendo outras coisas, outras partes, outras matérias aqui. Tô me interessando pela cultura deles. É uma coisa muito interessante e inédita pra mim. Porém, eles mesmos não querem ser ajudados, tá? Quando a gente vem pra tentar ajudar, eles não querem. Então, a gente, como um bom espectador, a gente só observa. Beleza? Muito obrigado. Deixa o seu dedo no like aí. E agradeço a todas as pessoas que estão comigo.